Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 78º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, segurança colaborativa no condomínio Central Life Garden. Participam desta edição Alda Catapati Silveira, advogada com experiência e atuação nas áreas civil, preventiva e contenciosa, assim como nas áreas de família, consumidor, administrativa, imobiliária, locações, regularização de imóveis, direito notarial em geral. Pós-graduada em Direito Tributário, atuou como advogada sênior do Banco BVA no período de 2012 a 2013. Gerente jurídica da Marisa Lojas S.A. no período de 2013 a 2014. Atualmente, com foco na atuação na Catapati Silveira, Sociedade Individual de Advocacia, como sócia fundadora desde 2014. Tem sindicatura profissional desde 2016, no condomínio Central Life Garden e no condomínio Estúdio Smart Santana, como consultora desde 2023. Formação acadêmica dela, vocês vão ver, excelente. Tem curso de pós-graduação em Direito Imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Fez treinamento, curso de extensão como formação como síndica profissional na Tecnoponta Treinamento, em São Paulo. É conselheira do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi conselheira de 2009 a 2011. Também fez pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e é juíza contribuinte também do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Botaram o nome dessa secretaria gigantesco. A burocracia adora essas coisas. Mas Alda está de parabéns pelo excelente currículo. Uma grande alegria ter você aqui no nosso programa hoje. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito agradecida e honrada por estar aqui, Serrão.
Legal. Alda, muito interessante a gente ver o seu currículo, né? A sua experiência em direito corporativo. Como é que foi essa transição? Como é que você teve essa ideia de evoluir do direito corporativo para virar síndica profissional? Eu resido nesse condomínio, no Central Life Garden, né, praticamente desde a entrega, e nós tivemos um problema muito sério de uma gestão temerária aqui dentro do condomínio, né, do então síndico, e sem saber muito do que se tratava, eu falei, vou assumir para tentar ajudar. Eu moro aqui, né, eu via como uma necessidade de organizar a minha própria casa. Então, a primeira ideia foi trazer uma organização para o local que eu morava e participar de uma maneira efetiva na solução de todos os problemas que o síndico anterior havia deixado. Legal. Então, foi uma boa dica, né? A solução veio da necessidade, na verdade, né? E aí, Perfeito. como é que foi? Resolveu estudar para aprimorar a sindicatura? Exato. A partir do momento que a gente se propõe a fazer algo bem feito, eu acho que o aprendizado ele é contínuo na vida. Achar que sabemos de tudo é o primeiro erro, entendo eu, para um fracasso. Então, eu procurei formas de aprimorar e entender o que eu poderia melhorar dentro de uma experiência que eu já trazia, no que se refere à legislação, o que eu poderia melhorar nos aspectos práticos da gestão de um condomínio. E foi isso que eu fui fazer. Fui buscar e continuo buscando até hoje. Eu estou sempre me atualizando para a gente tentar trazer o melhor possível para essa coletividade de condomínio. Legal, Alda. Me fala mais um pouco dessa sua experiência nesse seu condomínio. Como é que foi segurar esse pepino que você encontrou, né? Que você achou que teve que entrar para intervir? Como é que foi isso? Você teve colaboração de outros condôminos, ou muita gente tirou o corpo fora, não tinha quem assumisse, e você entrou para resolver? Como é que foi isso? No começo, quando o problema está crítico, realmente é muito difícil você achar quem queira assumir, principalmente quando é um morador. Então, há um primeiro receio, porque todos os problemas que existiam anteriores à minha assunção aqui no condomínio, eles se estenderam automaticamente para mim, e foi muito difícil. Há um momento de muita crítica, né? Há um momento de apoio de alguns, sempre, mas você sempre tem os dois lados. O síndico, ele nasce com a certeza de que a gente tenta fazer o melhor, mas nós sempre teremos pessoas que não vão concordar, que não vão nos apoiar, tem pessoas que irão nos contradizer e tem os que apoiam. Acho que eu fui agraciada porque, no final das contas, eu tive mais gente que me apoiou, que soube entender o momento que nós estávamos enfrentando, e o pior de tudo, Serrão, a transição para solucionar os problemas, porque você não consegue, em um curto espaço de tempo, solucionar um problema de caixa, um problema de falta de manutenção. Você tem que trabalhar com o financeiro de cada morador dentro do condomínio. Então, trazer o resultado, ele requer uma paciência, ele requer uma firmeza de decisões, e nesse ponto eu até cito um vizinho aqui que me ajudou tanto, acho que ele nem tem ideia, né, de como uma frase ajuda. Ele dizia, olha, você é como se nós imaginarmos uma árvore, você é o tronco. E todos nós, moradores, nós somos os galhos. Nós podemos... um quer que você arrume a piscina, o outro vai querer que você arrume o espaço dos cachorros, o outro quer que você arrume o parquinho, mas você tem que manter um norte no sentido de trazer aos poucos as melhorias para todas as áreas dentro de uma programação, né? Então, é o respeito ao dinheiro do condômino. Eu falo que esse dinheiro não é meu, ele não é da síndica, né? É o dinheiro da coletividade. Então, a primeira noção que eu tive era essa: eu tenho que respeitar essa confiança que a maioria depositou em mim, e principalmente a confiança no gerenciamento do dinheiro que eles destinam mês a mês para manter essa estrutura funcionando. Legal. Os políticos brasileiros têm que aprender aí com muito síndico, né? Ter respeito pelo dinheiro do próximo, né? Seria bastante interessante. É delicado isso, né? Muito delicado. Agora me conta como é que foi essa experiência, que eu acho que é sempre bacana
a gente contar, porque muita gente tem experiência parecida, ou tem gente que está num perrengue idêntico e, de repente, o seu discurso, a sua solução pode servir para outros. Como é que foi? Conta aí, os detalhes. Em detalhes, eu peguei um condomínio devedor e sem um tostão em caixa. Né? Eu tinha para trabalhar a receita do mês seguinte, né? A receita de arrecadação do mês seguinte. Então, o primeiro ano que nós trabalhamos aqui, eu trabalhei apagando incêndio, eu trabalhei pagando dívidas do passado. Então, o que foi um fator decisivo, repito, foi a firmeza que eu assumi no sentido de determinar o que eram as prioridades, né? Porque quando você não tem manutenção, não adianta o morador falar, eu quero que você pinte a grade de branco para ficar mais bonito. Não, você tem que tratar de uma questão interna. E é uma questão ingrata, porque muitas vezes ela não aparece. Então, quando você fala, você acabou de fazer uma menção até num panorama social, é muito difícil você fazer as pessoas entenderem que existem as estruturas, as bases que têm que ser boas, para que você consiga partir, vamos dizer assim, para a perfumaria do condomínio, né? Então, chegar nesse ponto demanda tempo. E, às vezes, não é em 3 meses, 1 ano que você vai conseguir, né? Então, a primeira experiência, e se eu puder aconselhar um síndico que esteja assumindo um condomínio problemático, é nesse sentido. Forme o seu racional, elabore a sua forma de gestão, as suas prioridades e mantenha. E você vai ouvir muito. Então, você vai ouvir pessoas te enfrentando, dizendo que, imagina, por que você tira um AVCB? Eu prefiro um sofá de couro lá na recepção, não é isso? Né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. O meu prédio, quando eu peguei, nós não tínhamos um AVCB, que eu acho fundamental, né? Nós não tínhamos recipientes para acondicionamento de lixo, né? Nós tínhamos um problema estrutural de encanamentos, de bombas. Então, colocar tudo isso em ordem demandou tempo, demandou dinheiro, programação e um planejamento. Não agrada, já te falo, não agradou inicialmente, mas depois, com o tempo, as pessoas começaram a entender a necessidade de um planejamento. E hoje eu faço isso, eu planejo e converso muito com o pessoal. Esclareço, falo por que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Eu acho isso importante também. Legal. Esse negócio, esse critério de usar bem a comunicação é fundamental, né? É diálogo, exatamente. Às vezes até o diálogo do impossível com alguns, né? Que você não consegue nem estabelecer, né? Exatamente. E com relação a essa questão dessa gestão participativa, desse diálogo, eu acho que uma questão também que demorou para eu conseguir ultrapassar é que todos nivelam pelo geral, né? Então, todo mundo fala assim, eu acho, ou é o eu acho, né? Todos têm opiniões formadas e certas opiniões se tornam fatos. Então, ele acha que o síndico não vai te ouvir. Eu não sei qual que é o síndico que está no seu prédio hoje, mas procure entender se o seu síndico te ouve, se ele tem com você uma gestão participativa, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que se ela pedir ou perguntar, o síndico vai atacá-la ou vai entender como uma agressão. Então, eu busquei sempre fazer essa diferenciação. Eu digo que se eu receber um morador gritando e eu gritar mais que ele, eu não posso ser síndica. Se eu receber um morador mal educado e eu responder com má educação, eu também não posso ser síndica. Eu acho que, com toda humildade de conduta, mas eu tenho que estar acima disso. Então, todos que vieram falar comigo, inclusive quando vinham com atitudes mais agressivas, vinham mais combativos, né, com aquele caráter beligerante de discussão, eu falava, vamos tomar um café, vamos sentar e vamos entender, e o que for possível vai ser feito, porque há situações em que eu não vou poder te atender mesmo. Isso tem que ficar claro e por que eu não vou poder te atender. Legal. Da sua experiência corporativa com 2 grandes empresas, o que você trouxe para essa gestão de condomínio? Dentro desse planejamento, o que eu sempre ouvia, o condomínio você tem que tratar como uma empresa, ele é um ente que sobrevive além da sua gestão, né? E eu acho que você tem que criar situações para que ele caminhe com você ou sem você no comando, né?
de uma maneira saudável. Então, eu aprendi muito a negociar com fornecedores, né? Lidar com essa situação de momento econômico. Às vezes você tem uma situação que as pessoas ficam inadimplentes, entender isso, né? Formar uma equipe. Eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda aqui dentro, né? Eu converso muito com os conselheiros aqui do condomínio. A gente sabe, Serrão, que a palavra final, a responsabilidade, inclusive definida no Código Civil, ela é do síndico. Mas faz toda a diferença, cada decisão que eu vou tomar, determinadas obras que a gente vai fazer, eu falo sempre com o conselho, vamos ouvir, às vezes eles têm uma sugestão e uma opinião que muda completamente, né, o rumo das questões, mas de uma maneira melhor, de uma maneira positiva, né? Eu até pego como gancho a própria questão da security aqui no prédio, né? Foi a esposa de um conselheiro que passou, né, numa rua que tinha o totem, ela acionou o QR Code, e aí ela começou a rir, porque ela falava assim, a gente não sabia onde era essa empresa é próxima de nós. Fiz contato, foi muito interessante, né? Estamos na mesma rua. Fiz contato com eles, eu fui extremamente bem acolhida, né? A pessoa que me atendeu, o primeiro atendimento já foi acolhedor, e quando eu tive um momento de dúvida, os meus conselheiros falaram assim, não tenha, vai em frente, sabe? Então, isso é legal, porque por mais que eu possa ter alguém que eventualmente questionasse e falasse algo, meus conselheiros falavam, escuta, nós estamos falando de tranquilidade, nós estamos falando de conforto, a gente está falando de segurança e proteção. Segurança não tem preço, né? Se sentir protegido é muito importante. Então, essa foi uma decisão, por exemplo, que eu fui validada inicialmente pelos meus conselheiros. Eles falaram, vai em frente. Legal, hein? Muito bom. É muito importante, né? Essa rede de apoio faz diferença. E tudo isso, lógico, a gente tem que buscar. Você está lidando com pessoas, mas não é impossível. Tem que buscar. Legal. Como é que foi essa transição de síndica, que por necessidade, que você viu que a coisa estava feia, para se tornar síndica profissional? Como é que foi isso? Levou um tempo, né? Eu confesso a vocês que nos primeiros 2, vou colocar até o 3º ano, eu tinha um aspecto de pessoalidade muito forte, e como disse, né? Eu moro aqui, e víamos tantas coisas erradas e não funcionando. Então, a primeira atitude que eu tive é que tudo tinha que ser perfeito num curto espaço de tempo. E isso, em certo momento, te atrapalha, né? Porque você não tem como conseguir isso. Então, era interessante porque, se o elevador desse um problema, primeiro eu já entrava em crise de choro. Começava a chorar, porque eu não queria que as pessoas tivessem aquele problema. Segundo, entendia como uma crítica ruim, vamos dizer assim, qualquer comentário que se fizesse. Então, às vezes, a pessoa só falava assim, olha, o elevador não está funcionando. Eu tomava aquilo como uma facada no coração, né? Quando e depois da sua profissionalização, você tem que fazer essa separação e pensar o seguinte, o elevador é uma máquina, eu tenho uma empresa graduada, uma empresa que é a fabricante do equipamento, que faz uma manutenção preventiva, eles são os técnicos. Eu sou só a síndica. Eu não tenho como, diante de uma paralisação de um equipamento, eu não tenho como ir lá e fazer ele funcionar. Então, eu tenho que ter a frieza de ouvir as críticas ou reclamações ou comentários, informar que eu já acionei a empresa para que traga uma solução para o problema. Eu acho que o tempo de resposta, quando você se profissionaliza, e a frieza, no bom sentido, para lidar com a situação, porque você tira a emoção, né? Então, certas coisas, não adianta, não dependem só de você, elas dependem de terceiros, né? Ela depende de uma estrutura. Então, eu não posso me ofender e eu não posso achar que eu vou sofrer consequências porque um elevador não funciona, né? Agora, eu tenho que ter a resposta. Olha, eu tenho aqui uma empresa que atende, ela está sendo bem remunerada, eu não atraso
os pagamentos dela, então ela tem que vir aqui rapidamente me atender. Eu acho que essa é a melhor resposta. Então, o salto para quando você se profissionaliza é esse, é você tirar a paixão no sentido da emoção muito forte e levar isso para uma eficiência, né? Então, a eficiência, quando eu falo da frieza, é no bom sentido, é para trazer eficiência e uma clareza numa solução que você tenha que trazer. O tempo de resposta eu acho fundamental. Legal, boa. Isso é uma boa dica, né? O pessoal tirar um pouco da carga emocional, botar um pouco do racional para a gestão, né? Você fica Exato. só... Quem administra muito na emoção acaba o pau comendo, no fim das contas, né? Exato. Exatamente. O que você pode contar de experiência mais curiosa que você teve aí na sua gestão e qual foi o seu maior perrengue? Pode começar pelo maior perrengue, se você quiser. Maior perrengue. Tá. Bom, o maior perrengue, em 2017, nós tivemos... busway é a espinha dorsal da elétrica dentro de um condomínio. E nós tivemos um curto-circuito, né, que simplesmente desligou a energia do prédio. Tá? Caramba! Então, assim, foi uma situação desgastante, porque você imagina, eu tenho aqui 2 torres, são 252 unidades, e as pessoas sem energia por quase 24 horas. Tá? Então, não desejo essa situação para síndico nenhum, porque por mais que alguns tenham o racional, e sabendo que a empresa para resolver tinha sido acionada, tudo estava sendo feito, eu tenho, graças a Deus, um excelente relacionamento com os meus fornecedores. Outra dica, aliás, né? Vou pegar esse gancho. Os seus fornecedores, eles são seus parceiros, né? Eles têm que ser tratados com muito respeito, com muita urbanidade, porque é o meu diferencial. O meu parceiro de elétrica, ele veio para o condomínio 4 horas da manhã. Você ter uma pessoa 4 horas da manhã no teu prédio, preocupada em resolver o teu problema, é incrível isso, né? E isso eu entendo que vem do respeito no trato, de não subjugar ou não desmerecer o trabalho que esse prestador faz. Quando eu negocio os meus contratos, eu sempre falo, eu estou te pedindo um desconto ou uma adequação, não é porque o seu trabalho não é bom, é porque eu tenho que me adequar a uma condição financeira. Porque, você concorda, Serrão? A pessoa fala assim para você, mas você cobrou tudo isso para fazer isso? Né? Não, eu não posso falar isso do serviço de uma outra pessoa. A pessoa que vem aqui, ela sabe o que faz, ela tem uma responsabilidade na prestação do serviço, na execução desse serviço, e eu quero o melhor para o condomínio. Então, quando eu trago esse fornecedor, eu digo isso a ele, né? Se você puder adequar o seu preço à minha necessidade, eu te agradeço. Se você não puder, eu vou respeitá-lo também. Esse efeito acaba fazendo com que eles permaneçam com a gente, né? E como lhe disse, eu tenho os parceiros que me atendem de uma maneira assim, muito pontual, é muito bacana, eu sou agradecida a todos eles. E detalhe, tá? Quando eu entrei, outra coisa também importante da administração e da gestão, quando eu entrei, apesar de ter vindo de uma herança, né, de uma administração anterior, eu chamei todos para conversar comigo. Eu não fui aquela síndica que entrou e falou, olha, eu estou passando a régua, né? Porque é outra questão também de vamos fazer essa mudança de governo, né? Estou passando a régua, nada do que você fez presta. Não. A gente tem que ter uma solução de continuidade nas coisas, né? Você chegar e simplesmente tirar porque, eu agora sou o novo poder aqui dentro, eu não considero desta forma, né? Eu acho que a pessoa do síndico, ele tem a responsabilidade, ele não tem poder, né? A gente tem a responsabilidade de tentar errar menos e fazer o melhor que nós pudermos dentro da estrutura. Legal. Você falou do perrengue, né, que foi a falta de luz. E qual foi o evento mais legal, o que foi de mais interessante que você conseguiu produzir aí no seu trabalho? Olha, esse ano a gente fez uma festa junina, as reuniões que a gente faz aqui no prédio, eu já fiz
noite da pizza, noite no hambúrguer, e esse ano agora a gente fez uma festa junina, onde eu chamo alguns fornecedores e falo, olha, vocês me ajudam? Um arruma aí um touro mecânico, o outro arruma brinquedos para o pessoal pôr na quadra, né, para a criançada. Então, eu acho que essa união, o nosso condomínio é um condomínio de conceito clube, ele é grande, né? E essa interação, eu acho que a melhor coisa que a gente tem de experiência, né, na gestão é quando você consegue fazer as pessoas interagirem um pouco mais. Essa última festa que a gente fez foi muito bacana, sabe? Tinha música, só paramos porque eu exigi que às 10 horas parassem, ainda debaixo de protesto, né? Porque falei, não dava nem para reclamar com a síndica, né? Não dá para reclamar, né? Mas assim, foi muito produtiva, foi bacana, as pessoas desceram, curtiram. Então você vê os vizinhos se conhecendo um pouco melhor, né? Às vezes vai ser só naquele evento e vou ter que fazer um próximo. Mas eu acho que a gente vai plantando sementes, né? Vai plantando essa ideia na cabeça das pessoas. E, ultimamente, uma coisa muito bacana, que não fui eu que trouxe, mas eu estou apoiando, tem uma empresa que está fazendo toda a parte de esportes e academia aqui dentro do condomínio para os moradores. Então, hoje a gente tem hidroginástica, natação, pilates, localizada, dança, para os moradores aqui do condomínio, né? O que é muito bom, porque pessoas que não praticavam atividade física, diante dessa possibilidade, estão se animando e começaram a praticar. Então, eu também acho extremamente positivo, né, você ter essa possibilidade. Conversei ainda hoje com o professor, né, que é o responsável por esse projeto, ofereci a ele todo o apoio, né, no que a gente puder ofertar quanto à infraestrutura e adequação para que as aulas sejam realmente boas. Então, para o ano de 2024, essa está sendo a experiência proveitosa, a experiência bacana do momento. Para quem não conhece o Central Life Garden, onde é que fica? Fala para a gente, dá uma ideia da dimensão do seu condomínio que você cuida. Tá, eu estou na Rua Sérgio Tomás, no Bom Retiro. Para você ter uma referência, eu estou em frente ao Sambódromo, mas do lado de cá do Rio, né? Do lado da parte central do Rio. Nós moramos num bairro, aqui a parte do Bom Retiro, essa parte aqui de baixo, ela não tem tantas lojas, porque quando a gente fala Bom Retiro, o pessoal associa a Rua José Paulino, né? Aquelas questões lá. Não é o nosso caso, mas é um pedaço aqui do Bom Retiro que está mudando muito. Nós éramos 2 empreendimentos aqui que tinham destaque. Hoje, quando você olha pela janela, você já vê mais empreendimentos, né? Sendo entregues, prontos. Então, estamos aqui colados na Barra Funda, né? O que nos separa ali da Barra Funda é exatamente a Avenida Rude. Então, Sim. É uma quadra para lá, você está na Barra Funda, né? Isso. Vindo uma quadra para cá, nós estamos no Bom Retiro. Mas é um bairro que a gente está aprendendo a gostar muito. E todos nós que viemos para cá, nós apostamos realmente numa mudança do bairro, num determinado prazo, aí, num espaço curto de tempo, porque a localização é privilegiada, né? Nós estamos numa região muito central, tem algumas questões né, indigentes na rua, etc. e tal, a gente sabe disso, a gente não vai negar essa situação, mas está mudando, a carinha aqui do bairro está mudando bastante, né? Eu tenho aqui, como lhe falei, o nosso condomínio é um conceito clube, ele é uma área grande, são 2 torres, né, com 6 apartamentos por andar, então é bastante gente. Eu tenho aqui, eu falo que eu tenho um mini bairro, sabe, dentro dentro da minha estrutura, né? Mas, enfim, nós gostamos muito daqui, estamos muito satisfeitos. Eu acho que é um lugar assim que a gente tem prazer em morar. Legal. Vamos falar dessa questão da segurança. Você disse que foi levada para você a sugestão de implantar a CoSecurity aí, foi levada pelos seus conselheiros. E como é que foi essa implantação? Como é que está sendo o trabalho de segurança colaborativa que você está adotando aí no seu condomínio?
A CoSecurity foi uma surpresa, né, para nós, pela estrutura que ela mostrou, né? O que nós imaginávamos era muito pequeno perto do que foi apresentado a nós como solução. Então, o que começou como até uma curiosidade, né, por ver em determinados lugares, a gente andava aí pelos bairros, né, em determinadas regiões ali próximos da região dos Jardins, ali você tem várias ruas, né, com uma infinidade de totens. Então, quando a gente chamou, a gente falou, bom, vamos ver o que é isso, né? Qual a dimensão disso? Como lhe disse, o atendimento inicial, o acolhimento foi muito bom. Então, foi uma coisa que não nos assustou, ela nos atraiu. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar. Foram atenciosos, foram rápidos, foram prestativos, e quando a gente entendeu o quanto isso poderia acrescentar para o bairro, então eu comecei até uma campanha mesmo, né, de chamar os meus vizinhos e falamos o seguinte, se a ideia é uma colaboração entre todos, né, não vou entrar nem no aspecto político, porque a gente sabe que o poder público tem uma certa dificuldade, né, em atender a questão da segurança. Não estou fazendo nenhuma crítica maldosa, mas estou só constatando um fato, né? O que nós pudermos ajustar e melhorar, eu acho que essa é a contribuição que a gente traz até como cidadão. Eu tenho, dentro do meu condomínio, o CFTV, perfeito, só que da calçada para fora, né? A gente tem uma deficiência. Então, o que eu acho que ajuda muito? A CoSecurity, ela traz para mim, primeiro, câmeras atualizadas, câmeras com serviço de inteligência artificial, que as minhas, por exemplo, já não tinham. Então, o investimento que eu teria que fazer para ter uma qualidade de imagem externa, né, eu consigo, então, minimizar com essa atuação da CoSecurity. Fui no condomínio vizinho, né, porque eu falei, bom, não faz sentido, uma andorinha só não faz verão. Né? Quando a gente entendeu o conceito de colaboração entre as imagens que são compartilhadas, aí ficou mais forte a necessidade que a gente sentiu de trazer isso para cá. Recentemente, aliás, dias antes, né, de eu efetivar, aliás, a contratação com a CoSecurity, eu tive 2 furtos de carros aqui na frente do meu prédio. Que coincidência macabra, né? Então, assim, talvez, se nós, naquela ocasião, tivéssemos justamente a possibilidade de acionar as câmeras, saber em que locais esse carro teria passado, né? Porque aqui tem um caminho pela via de direção, pela mão de direção, a gente tem um caminho lógico a seguir aqui. E foi interessante porque, num dos casos, o morador chegou e ele viu o carro dele saindo. Você imagina, caramba, você chegando, isso, hein? Exato, você chegando no portão e você olhando o seu carro, indo, você fala... Indo embora, né? Tá com controle remoto, né? Exato, né? E o mais importante, nas imagens ruins que nós tínhamos, nós notamos a presença de um segundo carro menor, que estava no nosso entendimento, dando apoio, exatamente. Então, são essas questões que, quando a gente entendeu a dimensão do trabalho da CoSecurity, e eu falei com os conselheiros, eles falaram assim, Alda, é o seguinte, manda ver. Eu falei, mas vamos correr, passar por uma assembleia. Alda, segurança. A gente vai discutir segurança, a gente vai discutir sentimento de proteção. Vamos fazer o seguinte, se organiza, tem condições de fazer a contratação, faça. Né? De novo, segurança não tem preço. Então, você conseguindo, e eu fiz isso, eu me programei, eu não criei uma despesa para chamar uma arrecadação extra. Dentro da minha programação, eu trouxe a CoSecurity, tive sim um apoio deles para viabilizar isso. Né? Eu estou levando a CoSecurity para outro condomínio onde eu sou a consultora, né? Levei para o síndico vizinho, e ele também, né, aderiu a essa contratação, porque nós entendemos o quanto a gente tem que se ajudar. A ideia, eu estou em contato com outros síndicos aqui do Bom Retiro, porque a ideia é justamente falar, olha, o Bom Retiro, esse pedaço aqui, que está tão valorizado, que está sendo
tão bem visto por construtoras e por investidores como uma área ainda passível de recebimento de novos prédios, a gente conseguir trazer essa sensação de segurança, né? E de poder caminhar com um pouco mais de tranquilidade na rua. Boa ideia, grande iniciativa. Até porque você tocou num ponto importante, a CoSecurity sempre dá uma colaborada com os condomínios. Já ouvi vários relatos de gente que consegue adaptar, vamos adaptar a situação do condomínio. Às vezes tem lugar que tem que fazer taxa extra, mas tem lugar que só fazendo o ajuste de conta ali, aí a CoSecurity dá uma colaborada, aí a parceria, a coisa anda, né? Exato, é o que eu digo sempre. A gente tem que conversar, né? Eu acho que tem que socializar. E o efeito, o que mais me deu satisfação, Serrão, é que as pessoas, depois que você instala também, né, quando está ali, eles vêm agradecer. Aí ninguém veio me perguntar, de verdade, é até curioso, tá? Ninguém veio me perguntar qual foi o custo. Eles só passavam, é interessante, né? Eles só passavam, as pessoas saíam de manhã e olhavam e falavam assim, nossa, que bacana, né? Então, assim, isso é o melhor retorno, né, que se tem. E o fator interessante é isso, eu vou ter uma assembleia agora no dia 20, provavelmente, onde eu vou falar, vou expor. Eu falei, olha, eu criei uma rubrica na nossa prestação de contas, né? Está tudo explicadinho. O contrato, eu achei, aí vai minha experiência da área do direito, um contrato bilateral, um contrato bem elaborado, não leonino, não foi nada que se falasse assim, puxa vida, eles vieram aqui e cortaram meu pescoço para que eu me sentisse forçada a uma situação. Pelo contrário. Poucas vezes eu tive a oportunidade de fazer a leitura de um contrato tão equilibrado. É um contrato que tem um equilíbrio de partes. E isso também me deu muita segurança para fechar essa contratação. Foi importante. Isso que você está dizendo é algo importantíssimo, né? Uma coisa que a gente precisa até ajudar a evoluir no Brasil. As pessoas terem a consciência de que as empresas têm que prestar um serviço de qualidade e com seriedade, e não tentar tomar dinheiro do outro no negócio, né? Exatamente. É uma mudança de mentalidade, isso complicada, mas ela já começa a acontecer. Isso que é legal, né? Pandemia. Todo mundo falou, contém histórias assim, escabrosas da pandemia em condomínio. Como é que foi essa história da pandemia, o Covidão no seu clube? Me conta como é que foi. Bom, primeiro, aí vem uma questão pessoal, né? Eu não sou neurótica com questões, e eu acho que as pessoas têm livre-arbítrio e elas têm o direito e dever de tomar decisões para si. Então, eu não fiz essas proibições rígidas, que ninguém podia fazer nada, que não podia isso, não podia aquilo. Não, eu procurei equilibrar, né? Conversava muito com o pessoal e escalonei pessoas que queriam descer, né? Porque tinha condomínio aí que você falava, você não pode pegar o elevador, você não pode descer, você não pode isso, você não pode aquilo. Não. A paranoia tomou conta, é verdade. Exato, exato. Então, eu acho que você tem que ter, sim, uma postura, como ele sempre disse, eu busco sempre um racional. Então, eu não proibi ninguém. Passávamos os comandos. Olha, é interessante que você use uma máscara, é interessante que você... dentro de um elevador, a gente pedia esse cuidado, só que eu parti para protocolo de higiene e precaução. Lavem as mãos, instalei álcool gel, que era uma coisa que você tinha que ter as mãos limpas, né? Eu instalei álcool gel no condomínio inteiro. Onde você passava, tinha lá um recipiente, um dispenser com álcool gel, e que nós fazíamos questão de manter. Então, eu investi nisso, e na precaução. Agora, eu fiz um escalonamento, eu tive obras no condomínio nesse período, porque nós não podíamos parar, Senhor. Isso. O mundo não podia parar, nós tínhamos que fazer uma adequação, né? Mas uma paralisação a ponto de parar a vida, isso não era algo que eu entendia viável. E mais, o síndico, ele não tem poder para isso. O síndico, ele é um gestor dentro do condomínio. O síndico não é juiz, não é psicólogo, não é delegado. Eu sempre digo que, se eu puder ajudar
na solução, né? Criar medidas para minimizar os impactos, perfeito. Mas eu não sou o poder absoluto aqui dentro, no sentido de impor regras e condições para que todos aceitem de olhos fechados. Então, por exemplo, para evitar um maior número de tráfego de pessoas, nós criamos um sistema que o lixo era coletado na porta do apartamento. Então, ninguém precisava descer. Você deixava o seu lixo lá num período, né, do dia, passava o colaborador aqui do condomínio, munido de máscara, luva de proteção, né, etc. e tal, sacos de lixo reforçados. Então, as pessoas deixavam ali, não precisava descer. Pessoas que tinham uma situação de comorbidade, né, doença pré-existente, que eles diziam, chegava comida, chegavam encomendas, a gente deixava na porta do apartamento. Então, poucas pessoas circulavam, na medida do possível, para que quando um morador sentisse a necessidade de descer, ele pudesse tomar um sol lá embaixo e desenvolver alguma atividade que entendesse necessária. Legal. Então, foi tudo feito dentro da racionalidade. Agora, que lições que você tirou dessa história do Covidão? Até hoje ainda tem a lavação de mão prosseguiu, ou agora que o Covidão foi embora, ninguém quer mais saber disso? Eu deixei os dispensers nos elevadores, porque os moradores pediram mesmo. Eles falaram assim, olha, a gente achou muito legal ter essa possibilidade de limpar a mão. Só que eu noto, sim, uma diminuição na conduta. Você tem, logo no começo, era, né, recorrente. Imagina, se passasse alguém lá e não tivesse uma gota de álcool naquele dispenser, era um problema. E hoje não. Hoje mesmo eu subi no elevador, não tinha, né? Lixe, acabou. Aí avisei, né? O colaborador que tem que fazer essa reposição, mas não é aquele drama que se sentia na época do Covid. Mas a lição que eu tirei de tudo isso é isso. É muito difícil você manter um racional, e eu falo, Serrão, que o mais difícil também é você manter a coerência nas suas condutas e nos seus comportamentos perante terceiro, né? Você ter aquela métrica para as pessoas falarem, eu conheço essa pessoa, ela realmente tem esse tipo de atividade ou de atitude, é muito sério, é muito difícil. E essa é a minha luta e a minha disciplina diária, manter uma coerência. Eu não posso falar que hoje é assim, amanhã não é, ou impor alguma coisa, porque não é da minha linha de conduta dentro do condomínio. Né? Por isso que eu procuro fazer dessa forma. Em relação à segurança, qual foi a melhoria de sensação de segurança depois que se instalou a CoSecurity aí? O pessoal, os moradores te dão esse feedback de que melhorou a segurança? Sim, a sensação? O feedback ele é imediato. Né? Eu até brincava com o instalador quando ele veio, porque eu dizia, pelo amor de Deus, você bota essa luz aí para funcionar. Né? Essa luz tem que acender, porque quando eles começaram a notar a movimentação da instalação, né? Eles vieram numa manhã, então é muito interessante, porque é bem na saída da garagem, né? Eu sou aquela síndica que acompanha, eu fico junto, eu quero ver, eu quero entender, eu queria ver se estava seguindo realmente o que tinha sido proposto, né? Então, você tem todo o pessoal saindo, aí eles param, abaixam o vidro do carro, dá aquela olhadinha e falam, oi, Alda, legal, né? Você está fazendo... Ou então só olha, né? Mas todos param e olham. O condomínio ele é um paradoxo, Serrão. Quando você vai fazer alguma obra ou quando você vai implantar alguma coisa, você acha que você vai incomodar, porque vai pegar um pedaço do portão, vai... Tá. Então, no primeiro momento, você fala, eu estou preparada para as reclamações. Mas, no fundo, o pessoal fala, poxa vida, algo está sendo feito. Então, você trabalhar também essa questão dentro do condomínio, junto aos moradores, os moradores, eles são o cliente do síndico, né? Trabalhe com eles, fale com eles, não tenha medo de se expor. Eu ando no condomínio, eu fico sentada, às vezes, na recepção, quem passa, eu cumprimento. A gente não tem motivo para esconder, para se esconder, né? Então, a experiência foi nesse sentido. Então, eles viam os totens sendo instalados e ficavam na expectativa. Eu até pedi ao pessoal da CoSecurity, eu falei, acelera essa lâmpada, porque eles precisam ver isso à noite. Né? Legal.
À noite, qual é o efeito? Aquele golpe, por exemplo, que a gente tem hoje essa questão dos entregadores, né? Não desmerecendo a categoria, mas a gente sabe de algumas situações, né, de golpe da maquininha, esses entregadores de todo tipo de aplicativo, né, que param moto na frente ali. Quando nós fizemos a instalação, a ativação, a gente notou que as pessoas mudam o comportamento na portaria. Eles não param a moto com a placa para dentro. Eles invertem. Eles param a moto com a frente na calçada, né? E é interessante porque o morador também, sabendo que tem ali, ele também tem outra conduta de tomar mais cuidado, porque a sensação que eu acho que criou é que o morador fala assim, eu vou fazer a minha parte, porque se der algum problema, eu vou poder mostrar que eu estava certo e que eu sofri um golpe. E tem prova, tem ali, está tudo filmado. Isso é importante. Exatamente. E eu acho que aquela situação, né, de os maus elementos que fingem ser entregadores, eu tenho a sensação que inibe. Né? A gente sente uma resposta nesse sentido. Porque é uma questão, especialistas de segurança, eu até assisti uma live da CoSecurity anterior, onde vocês diziam exatamente isso. É a oportunidade. É um fator de facilitação. Nesse condomínio, no Smart Santana, que eu estou fazendo a implantação da CoSecurity lá, de novo, Serrão, semana retrasada tentaram entrar no prédio. Olha só. Então, sabe, foram lá, eu vi até uma reportagem que está acontecendo num bairro em São Paulo, eles tentaram forçar o portão da garagem, eles estavam em 4 rapazes, né? Tentaram por toda forma, não conseguiram, foram no prédio vizinho, e lá eles conseguiram. Não. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reforçando o portão? Sim. Criando outras situações? Perfeito. Só que entendemos, então, lá naquele conselho, daquele condomínio, que uma atitude que nos ajudaria seria justamente a colocação das câmeras para inibir mais, além das medidas que nós tomamos dentro do próprio condomínio, para inibir mais exatamente essa ação. Porque um pouquinho acima, lá na rua Alfredo Pujol, tem um totem da CoSecurity. E lá eles não foram. Eles foram onde não tinha. Né? Porque a gente tem uma sequência das imagens que trocamos com outros síndicos, e você vê o pessoal, eles vão literalmente, eles foram em um, não deu certo, foram em outro, não deu, passa por esse que tem as câmeras, vai no outro. Né? Então, é uma oportunidade que eles estão buscando. Eles estão ali, onde for fácil, entre aspas, né? Onde tiver um fator de facilitação, eles vão... oportunidade e facilidade, a jogada é essa, né? Exatamente. Tentativa e erro, né? Exatamente. Depois que você instalou a CoSecurity no seu condomínio, teve algum BO registrado? Não. Apareceu ali? Não. Não teve mais nada. Então, o famoso totem com kippah, que dizem que não tem nem Israel, teve efeito mágico, então, aí. Eu falo que é a luz azul. Eu falo que é a luz azul. A gente gosta de ver a luz azul. E é interessante também porque pessoas... nós tivemos aí o final do ano, nós implantamos antes das festas de final de ano. E o mais interessante também são as pessoas que estavam visitando parentes aqui, e que elas falavam, nossa, que bacana, né? Pena que na minha cidade não tem. Olha que medida interessante. Então, mais do que, na minha percepção, mais do que para o nosso condomínio, a missão que nós estamos empreendendo aqui é trazer isso para o nosso bairro. Né? Eu acho que a ideia, a um curto prazo, aí, é mobilizar. A gente tem conversado com vizinhos, mesmo residências, né, para trazer aí nosso projeto aqui, muito discreto e muito, né, humilde, é fazer um corredor aqui, porque aqui na frente do meu prédio tem uma frente muito ampla, e eu iluminei toda essa parte. E as pessoas na rua, às vezes, nos agradecem. Só que bom que a gente pode passar pela sua calçada, porque tem luz.
né? E aí, esses dias, um rapaz que estava estacionando o carro, ele falou, agora, além de estacionar aqui, poxa, eu fico feliz porque tem câmera, né? Eu tenho um plus que me ajuda numa necessidade, numa situação de emergência, a ter um pouco mais de informação na busca da solução de um problema de segurança que eu venha a ter. Legal, isso é fundamental, né? Quando as pessoas sentem essa percepção. Muito legal. Fábio Bertola, estamos vendo aqui o relato da nossa querida Alda Catapati, e a ideia é bacana. Ela está falando como as pessoas perceberam a importância da CoSecurity. Para quem quiser instalar a CoSecurity no seu condomínio, no seu bairro, o que tem que fazer? Dá a dica para a gente. Bom, primeiro, boa noite, Serrão, boa noite, Alda, boa noite, Marcel. A Alda além de uma estudiosa, ela é uma profissional ímpar. Quem tem a oportunidade de ficar 5 minutos com ela, aprende. E eu acho que o maior ponto de síndica profissional dela é o acolhimento. O que você vê as pessoas passando e ela cumprimentando e chamando pelo nome é maravilhoso. E tem um detalhe, ela é uma grande estudiosa, então, assim, foi mais uma camada de segurança. Você passa no condomínio dela, parece Paris. Então, você vê luzes, ela iluminou ali aquela calçada. Então, assim, se é para fazer bem feito, a Alda, ela é craque nisso. Então, vamos falar de segurança. É o condomínio Luz, né, Bertola? É o condomínio Luz. Então, assim, nesse ponto, e eu desejo realmente que a Alda continue com a gente aí crescendo, que a gente está crescendo juntos, porque lógico que daqui a pouco ela vai ter tanto condomínio que ela não vai mais nos dar atenção, né? Então, a gente vai ter que dividir a Alda com esse mercado que ela está explorando. Eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso, Alda. E para os condomínios que ainda não conhecem, entrem em contato, façam que nem a Alda, olhem a segurança com olhos realmente de quem quer as ruas mais seguras, chamem um consultor, um especialista da CoSecurity, que a gente vai falar de uma forma humanizada. Nós somos muito experientes nessa parte de segurança colaborativa, temos recursos humanos que fazem com que as pessoas também sejam acolhidas, e a nossa tecnologia é para todos. Então, o que a gente busca, no caso da Alda, é o Bom Retiro ser um bairro mais seguro. Eu consegui andar nas ruas que não são centros de venda de vestuário. E a gente quer isso para a cidade inteira. Consulte-nos. Pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido. Entre em contato que a gente faz um estudo de segurança. Maravilha. Fábio, quais são os produtos que a CoSecurity está oferecendo para todo mundo? Hoje nós temos, cada cliente tem uma necessidade diferente. Nós temos produtos que eles se encaixam tanto na parte financeira, que a gente entende também o bolso do cliente, como na estrutura mesmo das frentes do condomínio. Então, nós temos hoje produtos específicos para residência, que são os compactos. Então, eles são produtos com 2 câmeras, eles atendem muito bem, vai ter os mesmos serviços que tem o Totem. Então, nós temos hoje também, que é o que mais está vendendo, é o All Tower, porque nós não colocamos em solo público, a gente olha a fachada e a gente tem um produto exclusivo para aqueles condomínios que não têm recuo. Então, a gente coloca um produto na parede e esse produto também vai ter todos os serviços da CoSecurity, as câmeras, monitoramento. São os 3 produtos que a gente trabalha hoje. Legal. Então, parabéns. Então, quem quiser adquirir os nossos produtos CoSecurity, estão aí os telefones na tela. Pode. Não, pode. Consultores, é isso. Por favor, liguem para mim que eu atendo também com toda a parte personalizada. Um grande abraço, Serrão. Maravilha. Parabéns, bom trabalho e sucesso. Marcel Bussolin Marques, o que você conta de bom, de novidade da atuação da CoSecurity aí nos últimos dias? Bom, Serrão, boa noite, Alda, Fábio, todos que nos acompanham. Bom, Serrão, trabalhando aí diariamente, incessantemente, né? Nossa equipe comercial, nossa central de providências, né? Que estamos alterando o termo aí, em obediência à LGPD, porque não ficamos monitorando as câmeras o tempo inteiro, mas trabalhando em cima das ocorrências. Então, são mais de 3.200 câmeras, né? A maioria em São Paulo, mas já atendemos vários municípios e estamos também presentes em Curitiba, né? E com mais de 500 ofícios enviados aos distritos policiais, todo dia, furtos, roubos, acidentes de trânsito, né? Todo tipo de ocorrência estamos tratando,
E é isso, Serrão, que a Alda colocou muito bem, né? Essa transparência, né, na gestão dela. Parabéns, Alda. E obrigado por ter mencionado o nosso contrato, que foi muito bem estudado, alterado algumas vezes, né? Para ficar bem amigável mesmo, não amarrar o cliente, né? Pelo tempo do contrato, mas pelo serviço prestado. Então, a CoSecurity não tem esse receio de amarrar ali 3, 4 anos o cliente. Não, é um contrato amigável que se justifica pelo serviço prestado. É isso. Legal, grande solução. Então, esse é o caminho, né, Alda? Trazer as coisas certas, novidades corretas e aplicar o trabalho com seriedade, né? Para todo mundo. Exatamente. Se a gente conseguir fazer... Eu acho que nós começamos fazendo a nossa parte, né? Tem aquela máxima de que quando você quer mudar o mundo, você tem que mudar você interiormente primeiro. Não é fácil, é um desafio, mas eu acho que a gente tem que começar de algum ponto, né? O ponto que eu assumi é esse, no que eu puder trazer de benefício para o condomínio onde eu moro ou onde eu estiver fazendo uma gestão, encaro isso como uma missão muito prazerosa, algo que eu gosto de fazer, me sinto segura para fazer, e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, porque, de novo, hoje a CoSecurity é uma parceira nossa e conta com o nosso apoio nos projetos que tiver, nas inovações que quiser nos apresentar e nos trazer, porque a gente sabe que vem muita coisa por aí ainda, né? A inteligência artificial está chegando, né? E a gente sabe que tem um leque de opções ainda a ser melhorado e explorado. E estamos aqui para isso. Maravilha. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo implacável já está acabando. Seu balanço final sobre o nosso programa de hoje. Bom, programa bom, o tempo passa rápido, né, Serrão? Agradecer a Alda aí pela participação. Entendo toda a correria do dia a dia aí, né, Alda? Não é fácil, né, administrar os condomínios, né? As suas atividades, mas muito obrigado pelas informações que nos foram enviadas, né? Que possibilitou aí a confecção da pauta aí para o Serrão tocar com maestria aí o nosso programa mais uma vez, né, Bertola? Muito obrigado, eu acho que valeu aí a sua transparência, a sua gestão, acho que ficou bem claro, né, Serrão? É isso que nós sempre procuramos enfatizar, né? O convidado, qual o diferencial na gestão, né? Então, foi bacana e muito obrigado pela sua participação. Legal, Alda. Sua saideira depois dessa. Eu só tenho a agradecer, principalmente também a você, Serrão, pelo acolhimento aqui. Foi a minha primeira experiência falando aqui numa live, e assim, eu só esperava que eu conseguisse transmitir um pouco do trabalho que eu faço, a forma que faço, e por que nós tivemos essa decisão, né, de assumir essa contratação da CoSecurity. Eu fico à disposição de vocês, pessoas que estejam assistindo também, que queiram alguma informação ou dúvida, eu estou à disposição. Entre em contato com o Fábio, ele passa meu contato. E muito obrigada. Acima de tudo, uma honra e uma gratidão por estar com vocês três aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Participaram do nosso CoSecurity 78, a advogada e síndica profissional Alda Catapati Silveira, o meu craque CoSecurity Marcel Bussolini Marques e o super consultor Fábio Bertola. A gente vai voltar só na outra semana depois do Carnaval. Vou pular Carnaval, né? Vou fazer aí as estripulias básicas. Mentira, eu vou trabalhar para burro. Estou aí lançando um novo projeto editorial, jornalístico para o Brasil, para São Paulo. Tem mais trabalheira, mais espaço para a gente divulgar a CoSecurity, vai ser bastante interessante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Escola Superior de Segurança. Deixe sempre aquele like poderoso que ajuda a fazer a difusão do programa e divulgue para os amigos. E se você tiver, por acaso, também divulgue para os inimigos. Deixe eles muito paus da vida. Vai ser bom, a gente gosta, né? Pode divulgar que vale a pena. A gente volta depois da semana do Carnaval,
trazendo mais informações relevantes de como a gente pode melhorar a segurança colaborativa para você. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Boa noite. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.